Olá, nação rubro-negra. A pauta de hoje é Departamento Médico do Flamengo. Acompanhe agora mesmo a situação de todos os lesionados do Flamengo. Um dos pontos baixos do Flamengo na última e atual temporada é o departamento médico. O clube costuma ter um alto índice de atletas lesionados em recuperação, e mais uma vez, para o jogo contra o Botafogo, a equipe pode somar até 11 desfalques. Dos 11, somente 3 foram causados por choques durante a partida. O jornalista Mauro César chegou a solicitar uma entrevista com o médico do clube, Márcio Tanuri, mas não obteve retorno. Vale lembrar ainda que ano passado o vice-presidente Marcos Braz chegou a marcar uma coletiva em meio a uma crise de lesões no elenco, mas cancelou após 2 horas de atraso. Confira agora a lista dos lesionados. Mateuzinho. De acordo com o mais querido, o lateral sofreu uma contusão na região anterior da coxa direita no jogo de ida contra o Talleres. Na época, o jornalista Vene Casagrande trouxe que a lesão foi de grau 1 e, por isso, Mateuzinho deveria ficar fora de 10 a 15 dias. Mas, se passaram 3 semanas, e o lateral deve ficar de fora contra o Botafogo, desta vez, é porque faz um trabalho de recondicionamento físico. Fabrício Bruno. Após sofrer uma pancada na final do Carioca, o zagueiro foi diagnosticado com uma lesão nos ligamentos do pé esquerdo. Com a demora para retornar, o Flamengo mudou o diagnóstico do jogador, lesão nos ligamentos do pé esquerdo. O zagueiro passou por uma infiltração com corticoide, uma substância proibida para a competição, ou seja, é doping. Sabendo disso, o Flamengo vai respeitar o prazo até que ele possa voltar sem ter complicações com a justiça. O zagueiro deve retornar a partir da próxima semana, mas o Flamengo não trabalha oficialmente com prazos. Rodrigo Caio. O jogador se recupera de cirurgia no joelho desde janeiro e ainda não fez sua estreia na temporada 2022. Mas sua volta aos gramados está próxima. Paulo Sousa, inclusive, relacionou o atleta para a partida contra o Altos, mesmo não estando 100% recuperado. A atitude do português foi parte do processo de recuperação final, reintegração ao grupo. O zagueiro deve seguir de fora contra o Botafogo, porque faz um trabalho de recondicionamento físico. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique sentiu a coxa direita antes da estreia do Brasileirão, contra o Atlético Goianiense, ainda no aquecimento. Mais especificamente no músculo quadríceps femoral, onde foi constatada a lesão. O tempo médio de recuperação para uma lesão simples no quadríceps é de até 3 semanas, mas o Flamengo não divulgou o grau da lesão. No entanto, já se passaram 4 semanas e o zagueiro deve seguir fora do time, porque faz trabalho de transição. Matheus França. A situação da joia rubro-negra é a mais grave e não teve culpa do departamento médico. Matheus França sofreu uma fratura na fíbula da perna direita, na região do tornozelo, na partida contra o São Paulo. O garoto passou por cirurgia e ocorreu tudo bem. Mas, o tempo de recuperação será longo, no mínimo 3 meses. Vitinho. Vitinho se lesionou na ida do Fla-Flu na posterior da coxa direita. Ele saiu se queixando de desconforto no local. A contusão do camisa 11 foi séria e ele ainda faz trabalho com os fisioterapeutas rubro-negros. Marinho. Assim como Matheus França, a lesão de Marinho não teve culpa do DM. Isso porque o camisa 31 teve um trauma na partida contra o Altos e fraturou uma costela. Como de praxe, o clube disse que ainda aguardava mais exames para saber a gravidade da lesão. Mas, pelo visto, não foi nada tão grave, já que o jogador está disponível para a partida contra o Botafogo. Léo Pereira. O zagueiro foi mais um a ficar de fora contra o Talleres. Para explicar o corte, o Flamengo disse que Léo Pereira sentiu dores na região posterior da coxa esquerda e realizaria exames na última terça-feira. Entretanto, o clube não divulgou os resultados, mas o jogador não preocupa mais a comissão. Isso porque ele treinou com o elenco e está à disposição de Paulo Sousa. Pablo. Primeiro a sentir dores na partida contra o Talleres, Pablo realizou exames de imagens na volta ao ninho do Urubu. Mas, a boa notícia é que o zagueiro não teve nenhuma lesão detectada. Mesmo assim, ele não foi a campo na última semana e permaneceu na academia. Por isso, há a chance de ser poupado contra o Botafogo. Felipe Luiz. O lateral, de fato, se queixou de dores musculares na partida contra o Talleres. Mas,
Felipe Luiz treinou com o elenco e deve ser relacionado para o clássico contra o Botafogo. Pedro. O atacante vive situação parecida com a do zagueiro Pablo. Pedro também sentiu dores contra o Talheres, mas ficou até o final. Ao realizar exames no Ninho do Urubu, o atacante não teve lesões detectadas, porém seguiu somente na academia do clube. Há a chance dele ser poupado para o clássico deste domingo. O Flamengo tem um elenco gigante, e temos 11 afastados. Imagina se não tivesse todos os jogadores que temos, não teria time para disputar nenhum campeonato. Comenta aí embaixo, o que você acha de todos esses desfalques, qual deles vai fazer mais falta no clássico de amanhã contra o Botafogo?